E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Eu espero que bem. O Pai continua com saudade. Ontem recebi notícias. Obrigado. O Pai agradece. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos à carta do apóstolo Paulo a Tito. E a gente começa entendendo que Tito, jovem pastor, missionário, tinha uma missão muito difícil pela frente. A carta do apóstolo Paulo seguia com instruções a esse jovem pastor missionário que estava sendo enviado a uma ilha chamada Creta. O apóstolo Paulo ele passa as instruções a Tito, já o alertando com relação às dificuldades que ele teria para a reestruturação da igreja naquele lugar. A ilha de Creta, ela exercia um papel fundamental no comércio da região. Era uma ilha com vários portos que dava oportunidade de ligar outras cidades, isso de forma comercial. Obviamente, a cultura era uma cultura muito plural, por conta de todas essas ligações e coligações. Mas vale ressaltar que a carta do apóstolo Paulo chama a atenção, orientando a Tito, com relação a uma característica muito forte daqueles nativos, dos cretenses. Existia já uma característica daquele povo que era uma característica de um povo mentiroso, desonesto. E o povo como exercia e vivia debaixo de uma ideologia mitológica e grega, eles configuravam para suas vidas aquilo que era característico de Zeus, por exemplo, um dos deuses da mitologia grega. E o caráter dessa divindade era um caráter duvidoso, né? Onde Zeus usava de suas estratégias e mentiras para seduzir mulheres e assim ter tudo aquilo que ele desejava. E a cultura daquele lugar era carregada com essa perspectiva. Uma vez se o meu Deus carrega essa característica de desonestidade, obviamente, como bom discípulo, eu vou seguir na mesma ideologia. O apóstolo Paulo chama a atenção para que Tito observasse isso nas igrejas, para que os líderes das igrejas da ilha de Creta fossem líderes cuja figura, cujo papel social fosse um papel de caráter, honestidade, fidelidade, homem de uma só mulher, né? Então, Tito tinha essa instrução do apóstolo Paulo com relação aos líderes que ele levantaria naquele lugar. Obviamente, quando você vai levantar uma nova liderança, significa que a liderança antiga ela precisa ser destituída. E aí o grande papel desafiador de Tito para fazer com que as igrejas na ilha de Creta pudessem se reerguer diante de uma nova liderança. E como se fazer calar esses falsos pastores, falsos líderes que carregavam a hipocrisia nas suas atitudes.
Assim o apóstolo Paulo passa as instruções para Tito e a gente vê aí o desafio. Olhando para o dia de hoje, a gente observa quanta coisa ainda não mudou. Nós temos igrejas cuja liderança carrega os mesmos traços de desonestidade, de falta de comunhão, de hipocrisia. E aí o nosso olhar para o dia de hoje, assim como Tito, é que nós temos uma missão muito parecida, né? Nós temos uma missão, a mesma missão de Tito, de olhar para a igreja hoje e buscar e observar dentro das lideranças locais que tipo de papel essa liderança tem exercido. E o nosso papel como filhos do Pai, buscando a verdade de Cristo na vida das pessoas, nós temos essa mesma obrigação, essa mesma missão de alertar as ovelhas de Deus com relação aos falsos pastores. O apóstolo Paulo, ele continua passando aqui várias instruções. Eu vou me atentar aqui ao capítulo 3. E uma característica que o apóstolo Paulo traz, está aqui, olha, lembre a todos. Então já chegamos ao capítulo 3. É uma carta pequena, de apenas 3 capítulos, mas a partir do capítulo 3 ele diz assim, olha, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, pois depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. O apóstolo Paulo chama a atenção para que Tito ensine à igreja que a vida cristã é uma vida de prática. Essa prática, ela é externa. Prática em que toda a sociedade pudesse enxergar, através das atitudes dos cristãos, a diferença de um povo separado, escolhido e vivendo a graça de Deus. Aqueles que eram servos, e ali a gente tem que lembrar que existia uma cultura da escravidão, do servo, do escravo. E o escravo, muitas vezes, agora cristão, entendia que por ser cristão, ele tinha que desprezar o seu senhor. O apóstolo Paulo chama a atenção para que o escravo cristão, ele pudesse entender que ele era livre em Cristo, mas ele estava preso a um amor que é incondicional. E o apóstolo Paulo justamente fala sobre isso. Obedecei aos seus governantes.
O governante que olha e percebe o amor do seu servo, esse amor plantado em Cristo Jesus, certamente faz a diferença dentro desse coração do seu governante. O apóstolo Paulo chama a atenção para que a prática cristã fosse uma prática visível a toda a sociedade cretense, que era carregada de desonestidade e corrupção. E esses cretenses precisavam enxergar na rotina daquela comunidade cristã a diferença do que era uma vida pautada pelos princípios da vida cristã. E a gente precisa viver isso hoje. Vivemos numa sociedade que se assemelha muito àquela ilha de Creta, onde muitos ao nosso redor vivem baseado na desonestidade. E o nosso papel, enquanto cristãos, é mostrarmos a essa sociedade corrupta o que é uma vida baseada nos princípios e valores do cristianismo. Filhos do Pai, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.